Olá meninas, vamos para mais um estudo. Como o nosso primeiro estudo vocês fizeram muitas perguntas sobre Lilith, então eu preparei um material aqui para a gente falar especificamente de Lilith, tá? Nós vamos falar sobre os outros tronos, mas hoje especificamente vamos falar de Lilith, ok? Então vamos começar abrindo a Bíblia, vamos ler um versículo apenas, e depois eu vou dar uma explanação geral para a gente entender esse trono, como que ele funciona, como que é as frequências, como que atua na nossa vida e como que você vai se sentir mais capacitada para enfrentar esse trono que é muito difícil. Eu acho que é um dos mais difíceis, viu? Então, que o Senhor nos dê sabedoria. Amém? Então, Isaías capítulo 34, nós vamos ler apenas o versículo 14, que diz assim: As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugares de repouso. Por que eu coloquei esse versículo para vocês? Porque na nossa Bíblia é um dos únicos lugares que fala explicitamente sobre Lilith. A palavra fantasmas aqui, o original dela é Lilith. Então, na Bíblia é um dos únicos lugares que fala sobre Lilith, né? Mas a gente vai trazer... Mas de onde que saiu isso? Por que que as pessoas falam tanto de Lilith? Por que que é uma ação, é um trono que age tanto na vida das pessoas? É esse estudo que eu vou trazer para vocês hoje, né? As nossas maiores informações que a gente tem de contexto, para você entender de onde veio, o que faz, onde atua, a gente tira do Talmud e do Zohar, que são... Eu vou explicar o que é cada um dessas duas coisas que eu tô falando, né? São nesses dois compêndios de ensinamentos que a gente vai entender, que a gente vai trazer, que tem muita informação sobre Lilith. Então, primeiramente, o que é o Talmud? Talmud é uma coletânea de livros judaicos, né? É como se fosse a nossa Bíblia. Então, a nossa Bíblia não é uma coletânea de livros, né? É a mesma coisa, o Talmud é uma coletânea de livros judaicos, né? Então, é a Bíblia dos judeus, na verdade, né? Então lá vai ter as leis judaicas, as discussões rabínicas, então tudo vai estar lá. Então é um livro muito precioso para eles. E o que é o Zohar? Zohar é a parte mística dos judeus. É onde tem, e assim, é muito legal quando você começa a entender e estudar o que é isso, porque você vai ver que é uma situação tão complexa, é como, sabe aquele termo que a gente usa assim, o buraco é mais embaixo? É mais ou menos por aí, porque o Zohar não é todo mundo, não é qualquer judeu que pode ter acesso, que pode ler esses livros, né? É a parte judaica da coisa, é como se fosse a coluna vertebral da Cabala, que é Kabbalah, né? Que nós chamamos aqui de Cabala. Ai, pastora, mas você vai falar que Cabala existe? Existe. Olha, gente, tudo o que as trevas usa é real. Não é que é porque é uma coisa que, os chakras não existe, a cabala não existe, isso é coisa do Deus. Existe, só que existe e é usado. Infelizmente, assim, eu falo que a igreja, nós como cristãos mesmo, a gente fica tão superficial nos estudos da palavra de Deus e o ocultismo não. O ocultismo pegou essa chave e eles usam isso de uma forma muito contundente, né? Então, é só que eles usam para o mal. Então, a Cabala, o Zohar é na verdade, a espinha dorsal dos estudos da Cabala, né? É um número muito restrito de pessoas que têm acesso a esses livros, né? A esse livro ou esses livros, né? Não é todo mundo, não é todo judeu que tem. Por quê? Eles levam muito a sério isso. Porque muitas pessoas não têm preparo espiritual, psicológico, emocional para ter acesso a essas informações. Por isso que não é todo mundo que tem. Então, em todas essas áreas, tanto do Talmud como da Zohar, eles principalmente tem muita informação disso no próprio ocultismo, fala-se muito de Lilith nas próprias linhas do ocultismo, né? Ela é mencionada com outros nomes, não é necessariamente Lilith. Então vou falar alguns nomes aqui que provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar, ou visto, ou lido alguma coisa a respeito. Por exemplo, em partes do ocultismo, eles chamam de mãe. Quando eles falam mãe, estão falando de Lilith. Rainha das noites, monstro noturno,
bruxa noturna, na bruxaria e no Wicca tem muita dessas, muita coisa, mas que eles abrangem muito essa parte da bruxaria, né? Eras, Babilônia, Rainha do Céu, né? Rainha do Céu, acho que na nossa cultura aqui ocidental, nessa parte aqui, principalmente do Brasil, como nós temos uma das rainhas do céu, né, com o nome aqui em Aparecida, então é mais comum a gente falar Rainha dos Céus e ter esse conhecimento. A Rainha do Céu eu já ouvi falar. Então, está falando sempre do mesmo principado, porque a gente está falando aqui de um principado. Lembra que no vídeo anterior eu expliquei certinho o que era principado, potestade, hostes espirituais do mal, lembra? Então, esse Lilith é um principado, né? Então, como que ela tem uma alto poder de atuação, né, no controle e manipulação das pessoas, né? Então ela constitui um trono, como eu falei, ela é um principado e ela está relacionado com outros tronos também. Lembra que no outro vídeo eu coloquei que diferente, que eu dei o exemplo de estado, federação, por exemplo, nós temos o presidente que é do Brasil, ele está ali incluso na federação. Nós temos o governador que cuida das leis estaduais, né? E quase que um não interfere no outro. O federal pode interferir no estadual, o estadual não pode interferir no federal. No mundo espiritual, eles têm uma forte ligação. Lembra que eu falei que eles são entrelaçados? Então, esse trono, ela está relacionada com outros tronos. E uma vez relacionada com outros tronos, com outros principados, ela se torna mais forte. Então, tronos como o trono de Diana, que na verdade é um dos tipos da Rainha do Céu, também está linkado a esse trono. Beuzebu, Baal, Leviatã, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre Leviatã, como ela tem uma forte ligação com Leviatã, você vai entender. Nosferato, Bafomé e por aí vai. Então, todos esses outros tronos, eu acho que foi a Aline que me perguntou lá nas perguntinhas lá do YouTube, quais seriam os outros tronos. Então, a gente vai falar deles, tá, Aline? Mas basicamente tem esse, é Diana, Beuzebu, Baal, Nosferatus, Bafomé, Beuzebu, não sei se eu já falei Beuzebu. Então, assim, todos esses são tronos de principados, tá? Então, por ser um principado forte, ela é tida como a mãe dos vampiros. Então, qual que é a área de atuação de Lilith? Ela atua tentando drenar vida. Então, a vida em si, vida e morte também, mas ela atua drenando vida. Às vezes a pessoa continua viva, só que sem vida. Dá pra você entender? Sabe quando você olha pra uma pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa parece que ela não tem vida, ela já foi tão drenada, tão sugada que ela não tem vida em si. É isso, a atuação de Lilith. O objetivo dela é drenar a tua vida, seja a vida do teu casamento, a vida dos teus filhos, a tua felicidade, a tua vitalidade. Então ela atua nisso, né? Então ela atua muito forte nas famílias, né? Então como que ela entra? Ela atua, né? Ela gosta de atuar no seio familiar porque é ali que ela ganha mais força, né? Então, como que ela entra? Com a nossa expressa autorização, né? Nenhuma entidade, como eu falei ontem, como eu sempre falo para vocês, nenhuma entidade, nenhum principado, nenhuma potestade vai entrar na vida ou na família de ninguém sem a nossa expressa autorização. E como que essa autorização ela vai ser feita? Através da nossa fala ou através do nosso comportamento. Um dos dois. Ah, mas eu não falei, mas eu me comportei. É feito do mesmo jeito. É como se eu tivesse dado uma autorização por escrita para ela. Olha, pode entrar na minha casa. É como se eu tivesse dado uma procuração. Entendeu? Então, essa autorização de acesso, ela é feita de forma falada e nos comportamentos também. E que, infelizmente, acontece até mais nos comportamentos do que na fala, né? Então, uma vez inserida no seio da família, ela costuma atuar na alma da pessoa, principalmente naqueles lugares desolados, escuros, sombrios da nossa alma. Todo mundo tem um pouco, né? Naqueles lugares onde tem traumas, feridas, dores, mágoas, sabe? Aqueles lugares que você vai... tipo, sabe aquelas coisas que a gente deixa um paninho? A gente coloca um paninho em cima e fala assim... Ou então a gente coloca uma maquiagem bonita e diz, eu não quero mexer com isso agora, porque a gente não quer lidar com o processo.
Isso aí vão se tornando áreas desoladas da nossa alma, e daí ela vai tendo acesso. Eu digo sempre que é como se fosse um lugar quentinho para ela ficar. Hoje está um dia frio, né? Então seria um exemplo muito bom, é como se fosse um lugar quentinho para ela ficar. E uma vez que ela consegue entrar, ela não tem pressa de agir, porque quanto mais ação, é como se fosse um vírus. É como se fosse um vírus que entrasse e ele não tem pressa de agir, porque se ele agir agora, o seu sistema imunológico está forte. Então ele não age, ele espera você ficar com o sistema imunológico bem baixo para daí ele se manifestar. É mais ou menos por aí. Então, quando essa entidade ela entra, ela não tem aquela pressa de se manifestar que está ali. Porque se você for uma pessoa espiritual, ou tiver um mínimo de espiritualidade e confiança em Deus, e tiver uma vida de oração mínima possível, você vai perceber os sinais se ela se manifestar. Então, o que ela faz? A entidade fica lá bonitinha, quietinha, sem pressa, até que ela vai te drenando. Lembra que eu falei que o objetivo é drenar a vida? Então ela vai te drenando, 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 até que você fica fraca. Uma vez fraca, aí ela começa a se manifestar, mas aí você já não tem sistema imune espiritual para lidar com isso, sabe? É uma entidade, olha gente, isso aqui é muito importante mesmo, presta atenção, é uma entidade que funciona muito à noite, é uma entidade que tem plena atuação à noite. Então, pensa comigo, você já sentiu? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito isso. Criança, começo da minha adolescência. Começava a dar 18 horas, 6 horas da tarde, né? 18 horas. Eu começava a sentir uma tristeza, sabe? Uma vontade um medo, uma angústia muito grande. Então, eu ficava muito triste a partir das 18 horas. E isso foi durante muito tempo na minha vida. Eu não sei se já aconteceu isso com você, em algum período da sua vida, se está acontecendo. E até hoje, adulta, uma vez que a gente já sabe, conhece um pouco do mundo espiritual, só que daí você já sabe o que está acontecendo, você se defende, né? Mas sabe aquele dia que do nada dá, tipo, 6 horas da tarde, começa a dar aquela tristeza, aquela melancolia, aquela, poxa, mas eu não tava assim. Aí você fala, eu devo estar cansada. Não é influência espiritual, porque, então quer dizer que eu estou ficando demoniada? Não, calma, gente, não tá ficando. Você está sendo atacada por esse trono, por essa potestade. Então você precisa revidar, você precisa resistir. Ontem eu falei na pregação para vocês. A nossa função aqui na Terra, como pessoas espirituais, como pessoas de Deus, é resistir ao diabo. Então a gente vai entender o que está acontecendo, porque essa é a ideia que eu tô querendo trazer para vocês. Conhecimento não é para você ficar paranoico, não é pra gente ficar louca achando que tudo, não, é para você entender o que acontece no mundo espiritual, e uma vez entendendo, você saiba revidar, saiba resistir ao diabo de forma efetiva para que você tenha vitórias. Então, ela atua muito a partir das 18 horas. Então, é comum você ver crianças ficando mais quietinhas, mais entristecidas, mais chorosas a partir das 18 horas. E nós mesmos, né? Acontece sempre comigo. Quando eu percebo, eu já repreendo em nome de Jesus. Outro ponto. Salmos 91, quando você lê, o salmista não fala do espanto noturno, não temerás o terror noturno ou espanto noturno em algumas versões? Então, o salmista está falando de Lilith. Essa situação que atua muito nas noites e principalmente nas madrugadas. A gente vai entender depois. Então, funciona, ela tem mais poder de atuação nas noites e na madrugada, né? E ela tem uma forte... Olha, outro ponto, né, que é muito interessante quando a gente começa a desbravar eu falo que é igual fosse uma cebola mesmo, né, que a gente vai tirando as casquinhas assim, você vai entendendo o que tá no miolo, né? Ela tem uma forte conexão com Leviatã, né? Quando a gente for estudar Leviatã, vocês vão entender qual que é a atuação dele, mas ela tem uma forte conexão com Leviatã. Leviatã é um principado, né, que está nos mares, né? Então, as cidades costeiras, marítimas, ela fica mais poderosa porque ela tem essa conexão com o Leviatã. Então, imagina, Lilith com Leviatã juntinho, não dá bom, né, gente? Então, por que eu trouxe essa informação para vocês?
porque nós somos mulheres, né, gente? A gente tem que ficar atento a todas as coisas. Então, eu vou te dar um conselho aqui, porque eu já vi, atendendo pessoas, mulheres, a gente vê, assim, pessoas que saem de férias, e a ideia é descansar, é ter um tempo com a família e vai pra praia. E muito bom ir pra praia, é uma delícia, né? Ir pra praia. Não é errado pra praia, tá, gente? Pode ir pra praia em nome de Jesus. Mas aí, quando chegando lá, a pessoa volta, ai, tive brigas horrorosas com meu marido, do nada a gente tava brigando. Ou então os filhos, começa aquela tribulação, tal. Ou você percebe que pegou o marido pegando fotos ou vídeos meio que pornográficos, coisa que ele não tem o hábito e de repente você observou ou pegou ou você mesmo viu. Por quê? Você está numa cidade, no local onde a atmosfera espiritual está mais pesada, porque tem a conexão desses dois principados juntos, Leviatã e Lilith. Então, os sonhos são mais perturbados quando você está em locais assim. Isso não acontece com todo mundo, tá, gente? Então, você vai falar assim, pastora, comigo nunca aconteceu. Glória a Deus que nunca aconteceu com você. Mas com muitas pessoas acontece. A pessoa está num local assim, então o sono não é tranquilo, tem muitos pesadelos, às vezes sonhos promíscuos, sonhos tendo relação sexual com mulher, mulher com mulher. Sabe umas coisas meio bizarras que no normal você não tem? Geralmente nesses lugares onde você está mais vulnerável. Então você está num momento de férias, num momento onde você realmente baixa mais um pouquinho a guarda, porque você está mais, né? Eu quero relaxar. Então você está mais desguarnecido. Num local onde tem essa forte, você sabe que demônios são territoriais. Cada território tem o seu. Eu falei, eu acho que um pouco disso no outro vídeo, né? Então você está sob a influência de dois principados fortes e poderosos. É mais fácil de ter atuação na nossa vida. Então, se você for para um local assim de praia, seja prudente, ora antes. Ora antes, fala assim, olha, quando você chegar, principalmente quando você chegar no hotel, quando você chegar na casa, principalmente, por exemplo, gente, olha, você mulher de Deus, você vai alugar uma casa para você passar uma semana com a sua família na praia. Você sabe quem é o dono da casa? Eu conheço o dono, uma pessoa muito querida, mas você sabe para quem ele alugou? Você sabe quem esteve ali antes? Você sabe quem dormiu naquela cama? Você sabe o que aconteceu naquela cama antes de você chegar, amada do meu coração? Sabe? Hotel. Por exemplo, a gente sempre fala o nosso conselho, né? Que quando alguém pergunta, eu posso ir com meu marido num motel? Você pode tudo, mas vamos lá. É um local que é propício para traições ou para relações sexuais fora da bênção de Deus, que casais que não são casados, eles vão para motéis. Então você vai estar lá num ambiente onde é um portal aberto para demônios. Vamos lá. Você não tem demônios, seu marido não tem demônios, você tem um casamento bonitinho. Mas você vai ter uma relação sexual onde vai ter uma troca de energia fortíssima no local onde tem um portal aberto para demônios. Aí, as pessoas que frequentam esses lugares, elas não entendem porque elas têm problemas, principalmente as mulheres, problemas com frigidez, né? Elas não sentem mais prazer na relação sexual com o marido, falta de libido, falta de vontade, muito cansaço, não quero, sempre o marido, coitado, fica lá pedindo, implorando e você nunca quer. Por quê? Deu legalidade de alguma forma e tem uma atuação de Lilith aí. Então, lembra que eu falei que o objetivo dela é drenar? Então, ela vai drenar a tua energia, ela vai drenar a tua vontade, ela vai drenar o teu libido, ela vai drenar tudo que tiver. Então, você precisa se posicionar agora como mulher de Deus, sabendo disso, e fechar essas brechas, entendeu? Então, aqui foi um conselho que não estava no meu estudo, mas é um conselhinho básico que eu acho que vale para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que se precaver quando chegar em alguns locais. Então, você alugou uma casa, chega nessa casa, poxa, você é mulher de Deus. Chega nessa casa, ora nesse lugar, Senhor, eu repreendo todo acesso do inimigo nesse lugar, eu não sei o que foi feito aqui, mas se foi feita alguma obra que teve alguma legalidade para demônios, eu repreendo e te expulso pelo poder do nome de Jesus.
Você tá entendendo? É assim que crente age, entendeu? Você é louca, é religiosa. Eu prefiro ser chamada de religiosa e a Elisandra tá sendo exagerada. Eu prefiro me chamar de exagerada e proteger a minha vida e a minha família, entendeu? Do que não, isso aí não tem problema e de repente eu deixar Satanás entrar na minha vida familiar, na minha vida financeira. Muitas pessoas lembra que eu falei que ela drena a vida? E o dinheiro é o quê? É vida. Porque é a tua vida. Toda vez que você trabalha, você está dando vida naquilo, né? Energia que você está dando. Então, às vezes as pessoas têm as finanças totalmente destruídas. Não sei o que está acontecendo. Tá drenando tua vida. Entendeu? Às vezes, mas eu dizimo. Às vezes, porque assim, a gente... só Mamon que cuida de dinheiro. Não, o dinheiro também é vida pra gente, porque é o nosso trabalho. Então, às vezes, você fecha as brechas de um lado e abre de outro por causa de... isso aqui não tem problema. Esse negócio disso aqui não tem problema. É que um grande problema, né? Na vida dos crentes que vão deixando as coisas acontecerem, né? Então, onde que ela atua, né? Ela atua, como eu falei, nas trevas, na escuridão. Por exemplo, quando a gente fala de trevas e escuridão dentro da minha vida, não é que eu sou uma pessoa trevosa, né? Sabe aqueles segredinhos? Sabe onde tem segredo, onde tem coisas ocultas? Ela gosta desses lugares assim. Porque são lugares de trevas e escuridão. Porque onde não há luz, existe o quê? Trevas. Se existe um segredo que você não pode contar para o seu marido, que você não pode contar para o seu líder, para a sua líder, é um lugar de treva, a luz não está ali, né? Então, é um lugar de fácil acesso para essa entidade. Medo, pavor, né? Tudo que pessoas muito medrosas, toma cuidado. Eu sou muito medrosa, tenho muito medo disso, muito medo daquilo. Eu não tô dizendo pra gente ser inconsequente, gente, não é isso que eu tô falando, mas eu tô dizendo que todo excesso denota uma falta. Se eu tenho muito medo de tudo, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de ficar sozinha em casa, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de hospital, eu tenho medo... Gente, alguma coisa não tá no lugar. Porque... Ok, nós somos o sexo, nós somos a parte mais frágil, né? Nós somos o sexo mais frágil, mas não quer dizer que a gente tem que ser, sei lá, a dona do medo das coisas. Não, se tem excessos de tudo, toma cuidado, né? É uma hora pra gente parar e pensar. Medo, eu tenho pavor disso, pavor daquilo, todo excesso denota uma ausência. O que tá de ausente na tua vida, né? Ela trabalha muito na perturbação da mente, ela induz brigas desnecessárias. Nós estamos aí no período sobre a influência desse trono, então toma cuidado com as brigas desnecessárias dentro da sua casa. Sensação de esgotamento, sabe quando você tá assim, cansada? Nós aqui em casa, a gente tá vivendo um tempo assim, de muito trabalho, tá? Acontecendo muita coisa, a gente tá parando. Quando você lida com o mundo espiritual, você fica muito esgotada. Então a gente está se sentindo mais esgotados esses dias, mas a gente precisa discernir o que é o esgotamento por realmente um excesso de trabalho, um excesso de luta espiritual que a gente está tendo por outras pessoas, ou quando é um esgotamento pela tentativa de Lilith entrar e drenar a nossa vida, entendeu? Porque é assim que ela trabalha. Principalmente com coisas relacionadas às coisas de Deus. Sabe quando você se você não está cansado, não tem sono para ver um filme, mas se você for para a igreja, daí não, eu quero ficar, tô esgotada, hoje eu tô muito cansada. As pessoas que se permitem isso, elas ficam em casa falando que vão descansar, mas elas não descansam, elas ficam fazendo outras coisas. Elas vão dormir tão tarde quanto se elas tivessem ido na igreja, mas elas falam, não, eu não fui na igreja porque eu estava cansada. Toma cuidado com isso, tá? Então, qual que é a missão dela? Nos distanciar de Deus. Por isso que quando ela drena a nossa vida, ela coloca um esgotamento, coloca um cansaço, coloca uma melancolia, ela vai automaticamente nos afastar de Deus. Nos afastando de Deus, ela tem acesso livre à nossa vida e daí outras coisas, ela vai chamando outras coisas. Tá bom? Então, com relação à parte noturna do sono, né? Ela atua no sono, nos sonhos, como eu falei, dei o exemplo em questões quando a gente está viajando nas nossas
né, férias dos sonhos, das perturbações, e acontece também dentro da nossa casa. Então, a gente está sob a atuação desse trono. Então, se nesse período, desde o dia 20, eu não lembro se foi 23 ou 24 agora de junho, se você tá tendo mais, assim, aquelas noites mais cansativas, acordando mais sonolenta, mais como aquela sensação de não ter dormido direito, mesmo tendo dormido a noite inteira, então, ore antes, proteja o seu sono, proteja a sua casa, repreenda todo acesso de Lilith sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre a sua cama, sobre a sua casa, né, sobre a sua família. Então, ela vem com aquela sensação de esgotamento para nos afastar, né? E são sensações semelhantes à depressão. Sabe aquela sensação de você não querer falar com ninguém, de querer se isolar, querer ficar quieta, ou querer ficar mais deitada, quieta, sem falar com ninguém, sem falar até com o filho, com o marido. Isso é esgotamento, né? É como se fosse assemelha-se muito com a depressão. Por isso que tem muitas pessoas que estão sob a influência de Lilith na vida, aí tomando um monte de depressivos, achando que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, né? Lembra que eu falei, ela quer tirar a tua vitalidade? Se ela te drena por esgotamento, por melancolia, por uma falsa depressão, e você, pela depressão por remédios, você não está vivendo na sua plena, né, na sua plena atuação diante do que Deus tem para você, ela está te drenando, ela está drenando a tua vitalidade, né? Então, e uma vez instalado na nossa alma, que é o local que ela vai se instalar, ela tem o poder até de mudar códigos genéticos. Olha para você ver, gente, eu já atendi pessoas onde houve uma cura, assim, instantânea e expressiva de uma depressão que vinha por anos. Eu não lembro agora se a bisavó tinha, mas a avó eu lembro que tinha. A avó foi uma pessoa depressiva a vida inteira. Morreu depressiva. A mãe era super depressiva, vivia à base de remédios. Se parasse de tomar remédio, ela parava até de trabalhar. Não conseguia nem trabalhar, ficava na cama, de tão depressiva que ela era. E ela foi sendo criada, uma pessoa normal. Quando ela foi ficando mais adulta, ela começou a perceber, e olha para você ver, essas nuances, né, desse espírito, uma vez instalado na família, quando que ele desenvolve na sua totalidade? No período da adolescência da pessoa. Aquele período que vai dos 12 até os 17 anos, é o período onde ela flora. Então ela percebeu que à medida que ela foi crescendo, ela foi se tornando mais melancólica, mais assim, mas não, ela falava, não quero ser igual minha mãe, não quero ser minha mãe. Ela tinha trauma, porque via a mãe muito depressiva e ela não queria, né? E ela foi empurrando com a barriga. Mas quando chegou a idade adulta, por volta dos 20 e poucos anos, ela não teve jeito. Teve um problema no trabalho. E ela procurou um psiquiatra e ela teve que entrar com medicação. E entrou com medicação, e eu não sou contra a medicação. Eu acho que em alguns casos, mesmo casos de libertação, tem casos que é bom você entrar com medicação, entendeu? Muito bem. Ela entrou com medicação e foi vivendo aí até os 30 e poucos anos a base de medicação, até que a gente começou a fazer um processo de aconselhamento e tal, e vamos à anamnese da coisa, né? Você cavar, de onde está vindo o problema, e vai, cava. E daqui a pouco ela foi falando, essa minha avó era depressiva, minha mãe era depressiva. Pô, nossa, eu nem sabia que ela era depressiva, né? Até que ela falou, não, mas eu tomo remédio para depressão já faz muitos anos, mais de 10 anos. Eu falei, sabe quando dá aquele estalo? Eu falei, poxa vida, mas será que não existe uma hereditariedade aí? Será que realmente é genético isso? Será que realmente é uma doença? E a gente foi cavando. Houve a renúncia, a quebra desse protocolo, né, de Lilith na vida dela. E nunca mais ela tomou remédio para depressão. Então, algumas patologias, eu falo isso, né, eu falo isso para todas as pessoas que eu converso. Não é que eu sou contra eu sou contra, não, que eu digo que doenças mentais não existem. Existe sim, né? Mas eu digo que muitas delas, e se não for a sua grande maioria, são problemas espirituais maltratados. E que é mais fácil para a gente cuidar desses problemas com remédio, né? Porque é mais fácil, né? Porque você lidar com
com o problema em si, vai exigir processo, vai exigir mudança de comportamento, vai exigir tanta coisa que às vezes a pessoa não está disposta. Se ela tomar um remédio, ela resolve o problema, mas não resolve, né? Mascara. Então, como essa entidade ela atua então ela vai e outra coisa, gente, olha, importante. Não é uma entidade que você vai ver nas igrejas aí endemoniando, sabe? A pessoa gritando, retorcendo. Não acontece isso com Lilith. Você nunca vai ver uma pessoa sob influência de Lilith se retorcendo, endemoniada. Não acontece, porque ela atua em áreas profundas da alma da pessoa. Então, qual que é a função dela? Ela entra na alma, na profundeza da alma, ela se instala, ela cria ali toda a cama, né, a casa, e outros demônios vão entrando. Esses outros, sim, que são, né, mais, eu falo de hierarquicamente, né, eles estão, né, em bases mais leves ou mais superficiais. Aí sim, existe um endemoniamento, a pessoa cai, a pessoa retorce, a pessoa grita, mas com Lilith você não vai ver uma pessoa com essa atuação de Lilith na vida se retorcendo, endemoniada. Como que faz a libertação dela? Com mudanças, com reconhecimento, mudança de comportamento, reconhecimento de Jesus Cristo na sua vida, em todas as áreas, renúncia, arrependimento e mudança de comportamento. Aí você vai mudando, aí você vai criando aí um lugar onde é um ambiente inóspito para Lilith. Então ela vai ter que bater em retirada, amém? Então, como ela atua em áreas profundas, é uma coisa que você vai ter que trabalhar mais para que ela saia. Não é apenas uma oração que resolve, sabe? Por mais que a oração seja poderosa, mas não é apenas uma oração que resolve. Vai ter que mudar muitas coisas. Como eu falei, reconhecimento que existe um problema, arrependimento, né, das entradas, dos acessos que demos, fechar esses acessos, renúncia desses acessos, mudança de comportamento, uma vida inteiriça de oração para com Deus, uma vida com Deus de verdade, não essa forma que a gente geralmente leva a vida espiritual, que é de qualquer jeito, uma vida correta para com Deus. É assim que você destrona a Lilith da sua vida, amém? Então, se você tiver mais dúvidas, coloca no teu vídeo aqui embaixo e eu vou respondendo à medida, ou respondo diretamente para você, ou crio um vídeo para falar sobre os problemas e as dúvidas de vocês, amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que nenhum mal chegue até você, que você seja uma mulher sábia, que proteja a sua casa, proteja a sua vida, que o Espírito Santo seja sobre você, te dê entendimento, te dê discernimento para ser uma atalaia na sua casa. É o que eu profetizo.